Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com os alunos do 7º ano. Vamos falar de ecossistemas, principalmente os ecossistemas terrestres. Lembrando que os ecossistemas podem ser terrestres e aquáticos. Vamos falar dos terrestres. Então, o ecossistema terrestre são porções de terras que são habitadas por um conjunto de seres vivos que integram as características ambientais próprias da região. Então, cada região que nós vamos conhecer, elas possui organismos vivos que habitam o seu ambiente. E esses organismos vivos, eles vão estar ligados com os aspectos físicos e químicos que existem nesses locais. Quem lembra quando a gente falou de fatores bióticos e abióticos? Os fatores bióticos são aqueles que os seres vivos estão sendo apresentados. Mas os fatores bióticos precisam dos fatores abióticos, que são aqueles que não são vivos, como o solo, o ar, a água, o vento, as substâncias químicas que existem no ambiente que favorecem a vida. Então, nós temos aí vários tipos de ecossistemas terrestres. Aqueles que são florestas, então nós vamos conhecer algumas florestas do nosso território brasileiro, pradarias, não é padaria não, é pradarias, e savanas, desertos, que são nossas regiões que existem no Brasil e no mundo também, tá bom? Vamos falar de alguns ecossistemas brasileiros. As florestas são ambientes que existe o quê? Uma grande quantidade de árvores. Então, as árvores possuem suas copas, formam o famoso teto verde, que existe em todas as florestas. Exemplo, se a gente for olhar em toda a nossa região aqui, aonde nós vamos ver aqui em Barra de São João e Casimiro de Abreu, esse teto verde. Barra de São João, Morro São João. Sério, gente, o Morro São João é uma floresta densa, ainda preservada, Agora, uma floresta desse porte, se a gente for analisar, olhar pela fotografia aérea, nós só vamos ver lá na Serra de Casimiro de Abreu, onde nós temos também mais dessa floresta. Fora, são fragmentos espalhados e pastagens que foram feitas pelo homem para criar gado, para produzir agricultura. Então, as florestas, ela pegava desde o litoral e ia até a serra. Ao decorrer da ocupação humana, começou a tirar essas florestas. Então, se você olhar para o Morro São João e as florestas da Serra de Casimiro, fazia parte de um manto de florestas, de uma copa imensa de florestas que dominavam aqui, tá bom? Então, as florestas tropicais são dos ecossistemas terrestres. Existe uma biodiversidade imensa de vida. Um dos seres vivos que a gente protege aqui, que é o símbolo, fora os outros, mas é o mico-leão-dourado. Então, o mico-leão-dourado, aquele que já viu aí aqui em Barra de São João, ali na divisa com Aquários, Existe o mico-leão-dourado ainda aqui, mas existe também na outra parte de Casimiro de Abreu, onde existe um projeto chamado mico-leão-dourado, tá? E aí, vamos apresentar para vocês as nossas regiões e ecossistemas brasileiros. Então, nós temos aí nessa imagem do Brasil, sendo simbolizado pelas cores, aonde nós temos aí uma intensa quantidade de florestas, de regiões que fazem parte dos nossos ecossistemas diferenciados. A gente tem dois tipos de florestas muito intensa no Brasil, que são o quê? As florestas de Mata Atlântica e floresta amazônica. Conhecido como floresta amazônica e Mata Atlântica, mas são florestas, tá bom? Então nós temos aí, floresta amazônica de verde, a zona de cocais, a caatinga, campos, que são os cerrados, Pantanal, Mata Atlântica, vegetação de manguezais e restingas, que ficam nas orlas, na beira-mar, tá em roxo aí. Pampas,
que é lá no sul, lá no extremo do sul, e matas de araucárias que só tem em uma região bem isolada aí entre o sul e o sudeste, tá bom? Então vamos entender um pouco mais cada uma delas. Floresta amazônica, rica em biodiversidade, 20% de espécies do mundo. E o solo é pobre, né? Então nós temos aí a floresta amazônica e a biodiversidade de vida que existe, tanto no reino vegetal como animal e os outros reinos também. Então são áreas de extrema importância para a preservação do meio ambiente. A Amazônia sempre fica em destaque aí quando se fala de preservação, né? Não só a Amazônia, mas também a floresta de Mata Atlântica. É muito comentada, é muito trabalhada essa questão, tá? Então devemos aí ficar atento sobre a questão da Amazônia. Então tem alguns exemplos de frutos como guaraná, cupuaçu, né? A madeira, que é um angelim, que é utilizado para fazer muitos janelas, portas, estruturas que existem e que necessitam as pessoas, né? A borracha do látex, né, da seringueira e assim por diante. A fauna da Amazônia, né? Então nós temos jacaré, macaco-aranha, o boto, os peixes da Amazônia, né? Pirarucu, que é o exemplo que nós temos aí. E aí, falando um pouco mais de Amazônia, nós temos a fauna, que é muito abundante. E a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo, concentra enorme biodiversidade, né? Então, bioma amazônico, também chamado, né? São dos maiores, dos 6 biomas, é um dos maiores que nós temos. Corresponde a 53% de toda a floresta tropical ainda existente. E a sua conservação é debatida em âmbito internacional. Então nós tivemos essa semana o encontro do clima, né, que é o Dia da Terra. Então foi discutido isso, onde foi falado, todos os presidentes em todo o mundo falou sobre a questão da floresta amazônica. Então tem que ter essa preservação. E por quê? Se você tira a floresta, o solo da Amazônia ele é fraco em nutrientes. Para você ver como que é muito sensível. Então, o desenvolvimento, o ciclo que teve de desenvolvimento ali foi feito ao decorrer de bilhões e bilhões de anos. Então, teve uma relação muito grande para que chegasse a esse nível de floresta amazônica. Então, se você tira a vegetação, você além de interferir na fauna, nos animais que vivem ali, você interfere também na sua floresta, no reino vegetal, tá bom? Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica pega desde do Rio Grande do Norte até o sul do Brasil. Também existe uma grande biodiversidade, sendo que nós só temos 5% da área protegida. Aí nós temos alguns exemplares, né, de vegetal, né, da flora, né, como orquídeas, árvores, que fazem parte da Mata Atlântica e devem ser preservados e devem ser utilizados para ser feito reflorestamento. Então, reflorestar com árvores nativas da Mata Atlântica é primordial e não ficar plantando outros tipos de espécie de árvore que não é nativa. Esses são alguns exemplares da fauna que nós temos na Mata Atlântica. Lembrando que desde 1500 essa área, né, vem sofrendo com o desmatamento, as queimadas e a degradação do meio ambiente. E isso atualmente a vegetação vai corresponder aos 5% da original, né, conforme no primeiro slide. Então as árvores têm porte médio a grande, né? É uma floresta densa e fechada. Quem já entrou no Morro São João ou em outra floresta da região serrana de Casimiro de Abreu, quem já foi no Morro São João, em Barra de São João, entrou no Manguezal também, né, que faz parte do sistema de Mata Atlântica, viu que é muito densa. Então é a segunda maior floresta de extensão do Brasil,
com a maior diversidade que existe, tá bom? Então começa desde o sul e vai até o nordeste, que é as florestas de Mata Atlântica. Já a mata de araucária, que já predomina no Paraná e Santa Catarina, já é uma mata onde tem o desenvolvimento de uma espécie de árvore que é a araucária, como mostra aí na imagem. Então a fauna e a flora é muito relacionada também para a manutenção da araucária, porque não é qualquer espécie que faz a dispersão da sua espécie. É uma espécie de ave que se comporta em se alimentar do pinheiro, né, que a araucária nada mais é um pinheiro, uma espécie de pinheiro, e fazer com que as sementes se propaguem em regiões, sendo que a árvore de araucária foi muito retirada. Tá bom? E aí nós temos a fauna, né? A gralha aí se destacando, que é a ave que consegue se alimentar do pinhão da araucária. O esquilo, o tatu são espécies que fazem parte da floresta de araucária. Nós temos aí também a caatinga, que já fica entre o nordeste e o norte de Minas Gerais, onde ocorrem chuvas escassas, longos períodos de seca, clima semiárido. Na época de seca, os galhos das árvores tornam-se esbranquiçados, o que justifica seu nome, mata branca. Na época de chuva, o mato torna-se verde e colorido. Plantas cheias de espinhos e reserva de águas em tecido das plantas, como os cactos. E aí nós temos a flora, né? Vamos dizer assim, a flora destinada à caatinga. Lembrando que nós temos 6 tipos de biomas continentais, que são os terrestres, já falamos da Amazônia, já falamos da Mata Atlântica, agora da caatinga. Então aí são algumas espécies de árvores que existem na caatinga. Fauna também, cobra cascavel, currupião, né, papagaio, são tipos de fauna que existe na caatinga. Então, dentro dos 6 biomas terrestres, nós temos também o Cerrado, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, clima quente, com estação seca rigorosa. Então, ele fica no meio, Cerrado, bioma de Cerrado, também chamado, fica no meio do Brasil. As plantas são rasteiras, as árvores não são muito altas, né? Depende da relação de suporte de água, né? E os troncos podem ser retorcidos, cascas grossas. Então nós temos o bioma de cercado que tem essa variação de árvores grandes e pequenas, né? O fogo é importante no cerrado, então existe esse incêndio natural, né? E pode ocorrer, mas a maioria das vezes acaba sendo incêndios criminosos. E muitas plantas possuem raízes profundas, conseguem retirar água do lençol freático. Esse é o bioma de cerrado ou cerrado. Alguns tipos de flora que nós temos, né? Algumas espécies importantes do cerrado. Algumas espécies da fauna do cerrado, lobo-guará, já tive a oportunidade de ver um lobo-guará, mas não foi no cerrado, foi aqui no sudeste mesmo, em Itatiaia, já vi aqui também na região de Macaé. Então esse animal, por perder seu bioma, que é o cerrado, né, ele está se espalhando também para a Mata Atlântica, e é um bicho muito bonito mesmo, né? Agora, dentro dos biomas, vamos falar dos campos, né, que são chamados de pampas. Então, predominância de vegetação herbácea, que quiser aquela vegetação bem baixinha. Então, nós temos umas espécies que vivem nesse ambiente, né? E é um bioma de pampa que é de extrema importância também para a região sul. Então, dentro dos 6 tipos de biomas continentais, vamos voltar para aprender, hein? Amazônico, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa.
Então, esse é um dos de extrema importância também que existe em nosso continente, que são os ecossistemas terrestres. E agora vamos falar do Pantanal, né? Pantanal, que é de extrema importância também, possui sua localidade entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, período de muitas chuvas e seca, então é extremo. Tem hora que chove muito, fica tudo alagado, e tem hora que fica com seca, né? Tivemos no ano passado aí incêndios muito intensos dentro do Pantanal, né? E após o período de chuva, voltou novamente essa vegetação. Então tá aí algumas espécies de árvores, né? do reino vegetal do nosso querido Pantanal, bioma do Pantanal. Os animais característicos do Pantanal, que nós não podemos esquecer, a onça-pintada, né, tuiuiu, arara azul, arara vermelha e amarela, né? Então são vários animais de extrema importância que vivem no Pantanal. Outro ecossistema interessante, né, que vive também na região do Rio Grande do Norte, que também faz parte do ecossistema de Mata Atlântica, são as matas de cocais. Então, manguezal, restinga, matas de cocais, as florestas de araucárias fazem parte do bioma de Mata Atlântica. Isso a gente não pode confundir, tá? Então, a Mata Atlântica ela tem suas subdivisões, conforme eu falei com vocês. E as matas de cocais, elas estão aí no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Norte, que é de extrema importância se destacar uma espécie de vegetal, né? No sul é a araucária, lá no nordeste, lá em cima, são os cocais. Agora, algo que a gente tem em nossa região, que faz parte do bioma de Mata Atlântica, né? Como eu falei com vocês, a Mata Atlântica se divide em regiões, manguezais é uma delas. Então, a transição entre o mar e a terra. Existe a vegetação de manguezal. Barra de São João tem manguezal. Rio das Ostras tem manguezal. Macaé, Cabo Frio, Búzios, Arraial. Tem regiões que tem manguezais. Onde o rio, né, que passa pelo continente, deságua no mar. E os manguezais são berçários para várias espécies de peixes, crustáceos, animais que vivem no mar. É o berçário por quê? Porque eles entram para se reproduzir e depois voltam para o mar. E as árvores são muito modificadas, né, para poder ter o seu funcionamento nesse ecossistema de que a água fica salobra, vamos dizer assim, né? Então, só para não esquecer que os manguezais fazem parte do bioma de Mata Atlântica, junto com as restingas também, tá? E essa vegetação é de extrema importância para a proteção do litoral, tá bom? Então, alunos, obrigado. Um bom vídeo para vocês aí, explicativo aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre os biomas terrestres, né, os ecossistemas terrestres que nós temos aí no Brasil. Obrigado.